Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos hoje numa mais uma transmissão do canal da Igreja em Belo Horizonte para mais uma palavra, para mais um desfrute das palavras que temos vindo desfrutando através do alimento diário. Lembrando que a série que nós estamos desfrutando é esse aqui, esse alimento diário, o Reino de Deus, baseado no Evangelho de Mateus. Queria começar antes com uma pequena oração. O Senhor possa nos abençoar, possa nos dar sensibilidade para essa palavra. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir teu falar. Tua palavra é a nossa luz, tua palavra é a nossa guia. Não nos deixa, Senhor, sem o teu falar. Precisamos da tua palavra que cria, que encoraja, que transforma. Senhor Jesus, nos abençoa nessa noite. Queremos ter graça, coragem para praticar a tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã que escuta essas palavras. Em nome de Jesus, seja com cada um. Amém. Queria começar então lendo um versículo, lembrando que o tema dessa noite é a recriação. O reino de Deus, a recriação. Queria começar com um versículo em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Na verdade, podemos até colocar aí desde o versículo 16, que fala: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, esse tema hoje da recriação nos remete a Cristo, quem é a origem de todas as coisas. Foi o nosso querido Senhor Jesus a origem de tudo, como fala aqui. É nele foram criadas todas as coisas e é nele que tudo subsiste. Esse é um versículo muito especial. Fala muito da vontade de Deus e o que Deus quer fazer. Nos lembramos que em Efésios capítulo 1 diz que a vontade, o desejo de Deus é que nele, em Cristo, possam convergir, ou ele possa encabeçar todas as coisas. Por causa de quê? Que nós vemos no passado, quando Deus criou tudo, houve uma rebelião. Mas antes de passar isso, eu queria falar só um pouquinho dessa palavra, aqui nele todo subsiste. É uma palavra que se refere à convergência. Em Cristo, tudo subsiste. É aquele exemplo de uma roda que nós temos. Temos o eixo no centro, a circunferência da roda e os raios, né? Que convergem todos desde a circunferência da roda até o centro. Nós podemos imaginar sendo todo o universo como aquela circunferência dessa roda. Todas as coisas que existem, tudo o que é criado é ali. Compreende toda a circunferência da roda. E Cristo é como o eixo, aquele que une cada ponto, aquele que dá sostém, que dá suporte a cada parte daquela roda. Tudo que está no universo fica no lugar, fica ordenado quando está ajustado, quando está convergendo, sustentando nesse eixo. O que aconteceu? Vamos ir aqui a Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Lembrando que foi em Cristo a origem de tudo. Cristo foi quem criou, foi nele criadas todas as coisas. E é nele que tudo fica ordenado, tudo aquele tem sustentação. Lembrar sempre dessa figura da roda, o universo é aquela roda assim, onde tudo tem o seu sustento bem no eixo, bem no meio, que é Cristo. Versículo 2 diz:
A terra, porém, estava sem forma e vazia. Tem outras traduções que dizem, esse versículo, a terra tornou-se sem forma e vazia. Nosso Deus é um Deus de ordem, né? Ele cria todas essas coisas com um propósito de maneira ordenada, porque Deus é perfeito. Mas aconteceu bem lá no início uma rebelião. Um anjo, um arcanjo, na verdade, nós conhecemos Satanás. Ele queria ser igual a Deus. Ele foi criado como o sinete da perfeição. Nós lemos em Ezequiel. Não vamos ir a esses versículos, vamos tentar avançar um pouco rápido para chegar aos dois pontos principais que eu quero tratar nessa mensagem. Ele foi criado como o sinete da perfeição, o selo. Ele era o protótipo de tudo que deve ser perfeito, como as coisas deveriam ser. Assim foi criado esse anjo, né? Esse arcanjo. Por causa dessa formosura, sabedoria, inteligência, muita capacidade, ele estava como príncipe sobre todo o resto da criação. Ele chegou um momento em que se orgulhou. Ele viu todo, praticamente, dependia aí das suas negociações, dependia de sua intermediação, seu acionar aí era muito bom. Ele viu que todo era tão bom, tão perfeito, que ele podia chegar a ocupar o posto de Deus, a cadeira de Deus. E uai, se eu posso fazer tudo, se praticamente toda essa criação depende das minhas ações, depende do meu governo, depende da minha direção, por que eu devo me submeter? E aí ele fala que ele queria chegar até o monte de Deus, ter esse posto, né? Essa autoridade. A autoridade de Deus não pode ser concorrida com ninguém. Aí Deus chegou, enviou na terra e aconteceu no que nós lemos aqui no versículo 2, capítulo 1 de Gênesis. A terra tornou-se, por causa desse castigo, Deus enviou Satanás para a terra. Deus castigou, puniu. E esse eixo ordenado, essa circunferência toda ordenada do universo, da terra, começaram a soltar, né, a desprender, a desordenar os raios. Todas as partes que convergiam antes em Cristo, na autoridade de Deus, por causa da rebelião desse arcanjo, começou a ficar sem ordem. Senhor Jesus, isso é uma grande advertência para nós. O propósito do que Satanás quer fazer, nós vemos muito presente em Jó. Vamos ir agora para Jó, capítulo 1. Jó é o exemplo perfeito do que da restauração que Deus quer fazer em nossa vida. E também um exemplo perfeito dessa queda de Satanás, o que representa para nós hoje. Nós lemos no versículo 1, capítulo 1 de Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós sabemos que ele foi muito abençoado por Deus, era um homem íntegro, muito justo. Aparentemente estava tudo bem ali. Aí, Deus quer fazer algo muito mais amplo. Nós temos a criação, mas temos uma rebelião de um arcanjo que joga tudo no caos, no desordem. Ali, o que lemos em Gênesis. Mas Deus começa um processo de recriação. Deus começa a restaurar todas as coisas, porque Ele quer extrair algo muito mais profundo. Satanás não entende isso. Ele acha que, por causa de sua sabedoria, por ser ele uma criatura, e ser tão sábio, estar por em cima de resto das criaturas, ele podia intermediar. Muitas vezes no seu pensamento é assim também.
Nós cremos que Deus, por ser o Criador, o Rei soberano de todas as coisas, por estar lá numa outra dimensão, muito longe daqui da Terra, achamos que ele não tem um relacionamento íntimo, não compreende as nossas necessidades, pelo que nós passamos. Isso foi o pensamento de Satanás, que nós vemos plasmado aqui no livro de Jó. No versículo 8, aí seguindo o capítulo 1, nós vemos Deus perguntando para Satanás: observasse o meu servo Jó? Olha aí que a conversa não começa com Satanás diretamente. Satanás chegou ali na congregação dos anjos, mas foi Deus quem inicia a conversação. Ele pergunta: onde que tu vens? O que está fazendo? Aí Satanás começa, né? Essa é a ação dele. Percorrer o mundo, ir da cima para baixo, olhando como que ele pode nos acusar. Vendo o que há de errado para ir lá e nos acusar diante de Deus. Mas é interessante que é Deus quem instiga Satanás, quem coloca o Jó diante aí da mirada de Satanás. Olha, você conhece meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás começa a responder, tentando falar assim: Deus, você é Deus, você é o rei, o criador, não conhece a criatura, não tem a experiência de criatura. Foi o que Satanás quis falar. Deus não tem a experiência de criatura. Aí ele respondeu: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso primeiro é uma advertência. Depois nós vemos o que Deus quer fazer. Deus quer extrair algo muito mais profundo. Deus, ele se encarnou em Jesus, ele tornou-se uma criatura para ter essa experiência, para saber tudo que o homem passa e se constituir para nós esse sumo sacerdote que entende todas as nossas necessidades, que é justo para perdoar e para sustentar-nos. Por isso que Deus passou por tudo isso. Por isso que Deus aqui instiga Satanás para não deixar que o Jó fique na experiência superficial que ele tem. Aí nós vamos para o capítulo 40 de Jó. Depois que Jó começa a sofrer todas aquelas penalidades, privações, primeiramente nas suas posses, sua família, depois nele mesmo, no seu corpo, e finalmente até a sua parte sentimental, a alma, quando os amigos dele vêm, começam a olhar estranho, se perguntar: alguma coisa de errado fez. Mas até aí nem os amigos deles compreendem o que Deus queria fazer. Aí nós vemos, eu fui para Isaías, Jó capítulo 40, versículo 15 diz: contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi. É interessante aqui, na versão King James, até se puderem, se o Miguel puder colocar ali o versículo 40:15, diz: atenta, pois, para o behemoth, esse hipopótamo estranho que eu criei. Interessante porque aqui diz que eu criei. Aí nós podemos pensar assim, mas começa a falar de um bicho aí perigoso. Como assim que Deus criou?
Vamos de novo para Gênesis, não precisa colocar o versículo. Deus criou tudo perfeito. Quando Deus criou o homem, ele soprou e fez dele uma alma vivente. Mas com a queda, aconteceu uma coisa estranha. Entrou um elemento adicional que Deus não criou. E o que vemos aqui, nesse hipopótamo estranho. Deus criou, mas uma coisa se infiltrou aí na humanidade do homem, na alma do homem, na verdade. A natureza de Satanás entrou ali com o seu orgulho, sua soberba, e aí apareceu esse hipopótamo estranho. Porque Deus não criou. Apareceu de repente um bicho estranho, que tem a natureza de Satanás. Porque isso aqui é uma advertência para nós. Primeiro, vamos lembrar aqui, Satanás, ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se aliou nele orgulho, até que ele se orgulhou. O princípio da queda de Satanás foi se ver ele na sua posição, sua formosura e se enorgulhecer. Quando vemos aqui a experiência de Jó, no início do capítulo 1 de Jó, é perfeito tudo o que ele fazia. Ele era íntegro, ele era reto, tinha muitas poses, tinha riquezas, reconhecimento, nada faltava para ele. E aqui no versículo 11 do capítulo 40 de Jó, vamos ler também, Jó 40, 11. Deus começa a apontar aí a fonte, a origem de todos os nossos problemas, na verdade. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Essa parte ali, essa é a fonte da rebelião de Satanás, problemas. Isso foi o que ele injetou em nossa natureza e criou esse bicho estranho, esse hipopótamo estranho. É a soberba, a altivez, o orgulho. Aí Deus volta na conversa para Jó, começa a falar, você tem que se voltar para a sua própria origem, o que está dentro de você. Todo orgulho, todo soberbo e abater. E aí começa a falar do behemoth, né? Nós lemos nessa mensagem dessa semana que o behemoth, na verdade, ele representa o nosso lado bom da nossa alma. Lembramos em Gênesis quando Deus colocou o homem frente a duas árvores, a árvore da vida e a árvore que tinha dois lados, né? Duas naturezas. Um lado bom e o lado ruim. O lado ruim é fácil identificá-lo, que é representado pelo crocodilo aqui, quando nós continuamos lendo o capítulo 41. A versão King James até fala o crocodilo monstro. É fácil reconhecer, é um monstro. Mas o lado bom dessa árvore, aí nós estamos vendo o versículo. Poderás tu com um simples anzol pegar o Leviatã, crocodilo monstro. Você viu um crocodilo, imagina um crocodilo monstruoso? É fácil reconhecer. É fácil rejeitar, é fácil tentar fugir dessas atitudes que nós reconhecemos como malignas na nossa vida. Mas quando fazemos coisas que estão dando certo, mas quando fazemos coisas que são boas, que o homem reconhece, né? Lembramos de Jó, um homem justo, íntegro, abençoado por Deus, muitas posses, né? O que tem de errado ali? Aí Deus queria fazer essa obra com Jó, apresentando. Desde que ele coloca a pergunta em Satanás, era para levar o Jó em outro plano, para tirar Jó desse plano apenas superficial. Você acha que está fazendo tudo bem, mas tem algo dentro de você que ainda não pertence ao plano celestial, que ainda pertence ao plano da terra que Satanás corrompeu. Porque há uma necessidade de uma recriação. Porque a criação foi corrompida. A criação original sofreu um dano, né? Vamos lembrar do universo, essa roda. Tudo convergia em Cristo, estava debaixo da autoridade do Senhor, de Cristo. Tudo estava bem ordenado. Cada raio
estava no seu lugar. Satanás caiu e bagunçou todo, jogou a criação em um caos. Agora Deus precisa de uma recriação, fazer uma restauração completa para tirar, deixar tudo que é velho, tudo que está contaminado por Satanás, incluindo a nossa velha natureza, incluindo o que Jó fez aqui. Vamos ver um versículo muito interessante em Mateus, para ir já para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Essa aqui é uma advertência para nós, o que nós ganhamos na experiência de Jó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa semana para mim foi uma grande luz, foi uma grande advertência. Porque muitas vezes nossa experiência é essa. Igualzinho Jó lá no começo. Aparentemente íntegros, retos, justos. Fazemos coisas boas. Temos o reconhecimento da comunidade, da sociedade, dos outros irmãos da igreja. Servimos ao Senhor por muitos anos. Mas qual que é a origem de nosso serviço? Sobretudo os que temos tantos anos de vida da igreja. Eu pessoalmente era exposto, né, porque eu sou um church kid, né, cresci na vida da igreja, cresci na vida da igreja. Então nós aprendemos uma maneira de fazer as coisas dentro desse ambiente. Tudo certinho, nós fazemos assim, seguimos uma cartilha e dá resultado, né? Fica bom e aparentemente foi bom, foi a obra de Deus. Mas quantas vezes eu posso estar errado? Quantas vezes meu serviço pode ter origem na velha criação e não no plano celestial, o que Deus quer fazer? Vamos lembrar da experiência de Caim também? Caim, nós temos escutado muitas vezes que Caim era o primeiro religioso na terra. Isso é porque ele fez uma obra muito boa, uma oferta muito boa para Deus. Pensa nisso. Ele acordava tão cedo, suado, de sol a sol, trabalhando, suando, se esforçando, muito mais do que seu irmão, provavelmente, para apresentar a Deus o melhor que ele tinha para oferecer do fruto da terra. Foi ali e apresentou a Deus. Mas qual que é a origem desse esforço de Caim, da oferta de Caim? Eu também fiquei assim essa semana tão assustado, muito temeroso, quando o Senhor voltar, quando nós estejamos diante do trono de Deus, tentar apresentar uma obra assim como Caim, muitas coisas boas, o melhor do fruto de nosso esforço, de nossas mãos, por aquilo que lutamos a nossa vida inteira, suamos, trabalhamos, né? E chegar e Deus falar isso aqui para nós. Apartaos de mim, os que praticais iniquidade. Uma coisa muito séria. Eu ficava pensando, Senhor, quanto que eu preciso de me arrepender? Porque muitas vezes, muitas coisas, eu fiz no meu próprio esforço. Deu resultado, foi bom. Mas não era a vontade de Deus. Não era a origem da nova criação. A origem não era celestial. A origem era meu próprio esforço. Era meu orgulho, o que vem de mim. O princípio de Satanás. O princípio lá na experiência de Jó. E o que Deus, na verdade, queria tratar. Qual que então é a nossa salvação? Qual vai ser a nossa reação frente a isso? Como escapar disso? Graças ao Senhor, a palavra é a nossa salvação, a nossa luz. Aí por isso vem o tema dessa semana, a recriação. E como que começa criando Deus todas as coisas? Como que é a origem? Vamos voltar lá para Gênesis.
Gênesis capítulo 1, versículo 2 novamente em diante. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Onde quer que Satanás estado, ou mais bem, onde quer que não esteja a autoridade e o reino de Deus, há trevas. E o Espírito de Deus pairava por sobre essa água, graças a Deus. Apesar de que muitas vezes temos vivido uma vida, muitas vezes em nossas trevas, em nosso orgulho, achamos que é bom, crescemos de uma maneira de fazer as coisas que aparentemente era boa, as coisas davam certo, mas na verdade era trevas. Nossos olhos estavam com um véu. Mas o Espírito de Deus não nos abandonou. Ficou ali pairando, tentando fazer essa obra de recriação. Versículo 3, temos Deus recriando tudo. E começa falando, disse Deus, haja luz e houve luz. Quanto que nós precisamos desse princípio, desse início. Na verdade, a Bíblia é muito especial. Gênesis, o Antigo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento começa muito parecido. Mateus, como é que começa Mateus? Depois da história do nascimento de Jesus, capítulo 3, começa falando, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judeia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 5, capítulo 4, desculpem. Capítulo 4, versículo 17, quando Jesus começa também seu ministério, o primeiro que ele começa a falar é, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, os inícios são muito parecidos. O Senhor chama o arrependimento. Mas de onde que vem o arrependimento? Eu não tenho capacidade de me arrepender. Eu vivi toda a vida nas minhas trevas. O homem só conhece trevas, a maneira dele fazer as coisas desde que nasceu. Inclusive nós, que servindo o Senhor por tantos anos, muitas vezes ficamos em trevas, sem saber, sem conhecer, por causa que nossos olhos estavam cegados, nascimos cegados como aquele cego. Aí Deus vem pregar, arrependei-vos. Deus quer produzir uma transformação agora. Deus quer fazer uma obra de recriação. Tudo que é velho, que foi contaminado, ser transferido, ser deixado para trás, para ter uma nova criação, onde não tem lugar para nada do que é velho. Porque foi contaminado, tem orgulho, tem soberba, tem a natureza de Satanás. Tudo isso precisa ser deixado para trás, destruído, queimado, né? Como nós lemos nas epístolas de Pedro. E ter uma nova criação. Para esse arrependimento, é isso que nos dá uma mudança de plano. Toda a nossa maneira de fazer as coisas, velha, nossa soberba, nosso próprio esforço, de behemoth, né? De hipopótamo, aparentemente grande, com força, bonito, é tudo fofinho ali, um hipopótamo ali é bonitinho, né? Mas não sabemos quanto danoso ele pode ser. Aí Deus tem essa misericórdia de nós e traz essa palavra, arrependei-vos, porque tudo que é velho vai passar. Oh, Senhor Jesus. Mas como que vem esse arrependimento? O Senhor não tem nem capacidade. Romanos, vamos ler esse versículo também? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade. Desculpem. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. King James diz, as misericórdias de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Aí voltamos para Gênesis. Que é o primeiro que Deus faz? Ele diz, haja luz. Deus traz primeiramente uma luz na nossa vida. Aquele que viveu sempre em trevas,
está em um quarto escuro, ele não vê o que está na sua volta, à frente, aos lados. É fácil tropeçar. Por que nós tropeçamos e caímos tantas vezes na nossa vida, cometemos tantos erros, né? Porque vivemos em trevas. Nossos olhos estão cegados. Não enxergamos o que está à nossa frente. Aí é fácil tropeçar e cair. Mas aí o Senhor faz resplandecer a luz sobre nós. Aí nós passamos a enxergar, passamos a ver a diferença de tudo o que nós estávamos fazendo. Aí é que nós podemos falar, como falou Jó também. Eu não conhecia Deus, eu só conhecia de ouvidas, de ouvir falar. Nossa vida antiga, até a nossa vida cristã, muitas vezes é essa a nossa experiência. Uma vida de apenas ouvir falar o Senhor, de conhecer, até de memória pode ser as palavras da Bíblia. Mas na verdade é só ouvir falar, não conhecemos a Deus pessoalmente. Mas agora, com a luz que o Senhor traz sobre nós, agora os meus olhos te veem, graças a Deus, que não nos deixa nas nossas trevas e faz resplandecer a luz sobre nós. E traz a palavra sobre nós. A palavra é aquela luz que ilumina nosso caminho. É como aquela candeia, né? Que resplandece em lugar tenebroso até que o dia clareia. Isso que a palavra profética está trazendo esses dias para nós. Por isso é que nós devemos nos apegar com mais afinco, com mais força a cada dia ao que Deus nos traz para nós. Podemos viver uma vida como os religiosos, como Caim, como o próprio Jó, né? Como os fariseus. Eles faziam tudo certinho, aparentemente segundo a vontade de Deus, conheciam a lei, dizimavam. O que tinha para apontar neles negativo? Mas a Bíblia João chamou ele de raça de víboras. Porque na verdade tudo isso, a origem, tudo isso provinha dessa natureza de Satanás que foi infiltrada, que foi injetada na queda. Senhor Jesus, realmente nós precisamos nos voltar ao Senhor. Vamos em Hebreus, para finalizar. Hebreus capítulo 11. Versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Qual que é a origem de todas as coisas, o universo? Cristo. Mas o que Deus usou, Cristo usou para criar todas as coisas, do nada foi a sua palavra. Aí em Gênesis, o verbo que é usado para a palavra criar, ele é traduzido do nada, ele criou, nada existia, não havia nada, vazio. E Deus falou e veio existir. É isso que nos explica aqui esse versículo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é criadora. Nós precisamos estar sujeitos, seguindo cada dia a palavra do nosso Senhor. A palavra que está sendo falada tão abundantemente nesses últimos tempos. Porque essa palavra tem o poder criador. Eu sou um cego, não vejo, não enxergo o que está à minha frente. Toda a minha vida, inclusive a minha vida cristã, pode ser que eu vivi em trevas e eu não sabia. Agora o Senhor nos dá a misericórdia de mudar de plano, de não chegar naquele dia e Ele nos falar que não nos conhece. Ele nos dá a palavra para poder nos arrepender, para iluminar-nos e para naquelas coisas que nós vemos que não temos capacidade, porque realmente mudar de plano, ser transferidos até onde Deus está, a esfera celestial, a outra dimensão. Como é que o homem faz isso, né? O homem é tão limitado, tão pequeno. A resposta é pela palavra. O visível veio existir das coisas que não aparecem. Entendemos que o que não existe, o que não há, é só Deus falar que vem existir. Nossa maneira de trabalhar, de viver, nossa maneira de cuidar nossa família,
nossa maneira agora de servir ao Senhor e para dar uma virada. Para que o Senhor agora possa nos transferir de esfera, transferir de plano. Agora o Senhor quer fazer essa mudança na nossa vida. Quer nos transferir de tudo que vai acabar um dia. Nos transferir a tudo que é alto. Vamos ler um último versículo. Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, versículos 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai, colocai a mente nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque na verdade nós não somos daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O propósito dessa nova criação é tirar de tudo o que é velho, dessa antiga criação, e fazer uma coisa nova, onde Cristo é tudo em todos. Deus é sempre novo. Deus não tem nada a ver com a velha criação. E nós morremos juntamente com Cristo, e agora nós somos uma nova criação, né? Como fala em 2 Coríntios. Nós somos uma nova criação. Não podemos viver mais sujeitos, presos a tudo que é terrenal, a tudo que é velho. Nós agora estamos sendo transferidos através da palavra, através da luz que o Senhor nos dá pela sua palavra, para deixar tudo que é velho, nossa velha maneira de agir, de andar, para ser transferidos, para ter um arrependimento genuíno, um arrependimento onde nós simplesmente paramos de fazer as coisas que eram erradas e agora fazemos o que é bom, mas que fica no mesmo plano, né? De nossas forças, de nosso orgulho. Deus não vai aceitar. Deus vai rejeitar isso naquele dia. Deus quer tirar de tudo isso, inclusive o que é bom, mas que pertence à nossa própria natureza. E Deus quer levar-nos lá para o alto, nos transferir a dia onde Ele está, a outra dimensão, só para fazer as coisas lá do alto. Senhor, nos abençoe no resto dessa semana. Senhor, possa nos iluminar cada dia, nos dar sua palavra, sua graça, e nos conceder esse arrependimento cabal, esse arrependimento genuíno. Deixar tudo que é velho e ter uma vida agora que só busca as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém.